A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com muita alegria, né, para compartilhar com os irmãos uma reflexão bíblica. E essa reflexão está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observa, Magda, o que o Senhor Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha, ela quer dizer mártir. Um mártir é aquele que está disposto a morrer por uma causa, Magda. E ninguém está disposto a morrer por uma causa sem antes ele não estiver disposto a morrer para si mesmo, para os seus sonhos. Então, quando o Senhor Jesus ele diz na sua palavra, aquele que o seguisse deveria primeiro renunciar tudo quanto ele tinha para seguir a Cristo, para ser discípulo do Senhor, está em concordância com isso que está em Atos 1:8. Agora observa também em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o que, irmãos? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra poder de Romanos capítulo 1, versículo 16, é a mesma palavra usada em Atos, energia, poder de Deus. Para quê? Para a salvação. Então vamos fazer uma comparação assim bem simples, não é? O evangelho que se prega hoje nos púlpitos, nas redes sociais, o evangelho de não abrir mão dos seus sonhos, o evangelho em que Deus está como que com um caderninho anotando os seus projetinhos para a realização dos seus projetos pessoais. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele exige uma renúncia, primeiro de todos os seus sonhos, para que você esteja disposto a morrer por uma causa. Que causa é essa? A causa do evangelho. Por isso que muitos dos nossos irmãos estão em muitos países aí fora sendo presos, maltratados, torturados e executados de uma forma tão covarde e cruel por causa do evangelho. E o que é o evangelho nos países, entre aspas, onde existe liberdade? É o evangelho da prosperidade, é o evangelho da realização dos sonhos pessoais, é o evangelho em que acaricia os projetos pessoais, os projetos humanos, e esse evangelho ele não traduz, ele não representa o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é mesmo, Magda? É verdade. E quando a gente fala, né, como acabamos de ler lá em Romanos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Evangelho significa boas novas de salvação. E a gente precisa entender o que acompanha a salvação de uma pessoa. Quais são as características que acompanham a salvação. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essa palavra, ela está como que esquecida pelos pregadores de hoje. Simplesmente se fala, aceita Jesus e tudo vai dar certo, né? Entrega o seu coração a Jesus, passa a crer nele agora e vem para a igreja. Só que Jesus, ele disse, ele não enganou ninguém. Ele disse que você, para seguir a Cristo, você tem que negar o seu eu, o seu ego, o seu querer, as suas concupiscências, né? Como diz a Bíblia. Então, o Evangelho, ele traz para o ser humano uma transformação. E essa transformação, ela é de uma forma geral. Não é apenas o exterior, eu vou mudar de comportamento apenas, né? Eu vou mudar as minhas amizades apenas, mas a transformação que ocorre, ela é do caráter, da personalidade, do temperamento, né? Esse é o novo nascimento. E o novo nascimento se torna como que uma palavra estranha
nos nossos dias, no meio desse evangelho moderno, vamos dizer assim, desse evangelho contemporâneo. Hoje não se fala em negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, não se fala, em negar o seu ego, se fala apenas que você tem que ir para a igreja e correr atrás da sua bênção, e fazer as campanhas, e frequentar e fazer conforme o pastor ou o pregador está ensinando. Quem nos ensina é a palavra de Deus. Quem nos ensina e nos dá a direção para seguir a Cristo é a Bíblia. Porque nos nossos dias há muitos enganadores, muitos pastores falsificando a palavra de Deus. Então, evangelho, boas novas de salvação, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse crer aí não é um crer com a mente, apenas uma mudança de pensamento. Eu creio, hoje eu creio em Jesus. Não é isso. É aquele crer receber, é aquele crer de abraçar essa fé, a fé em Cristo, de que Ele é o único que pode te salvar, Ele é o único que pode te livrar da condenação eterna. Se fala de inferno nas igrejas de hoje, pouco se fala da condenação, da ira de Deus. São registros bíblicos que estão ficando esquecidos nos nossos dias. Mas é importante frisarmos isso, frisarmos que precisa haver o novo nascimento, a mudança, a transformação, porque as igrejas estão cheias de pessoas que não tiveram a experiência do novo nascimento, infelizmente, é o que nós temos visto nos nossos dias. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvar do quê, Como você está falando, salvar da condenação eterna. Estamos vivendo dias em que em todos os lados, em todos os canais das redes sociais, todos os meios de comunicação, está se explorando a mensagem do Evangelho como um meio de ganhar dinheiro, um meio de fama, um meio de divulgar nome de igreja, canais, nomes de pregadores. Esse meio está entupido de personagens, de personalidades que querem simplesmente ter um nome. Mas nós estamos aqui para dizer a você que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, a proposta do Evangelho é que o homem ele venha arrepender-se de seus pecados e receber em seu coração a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, para que você esteja livre da condenação eterna. E esse encontro com Cristo, ele não é simplesmente uma mudança de pensamento, uma fé religiosa, não é isso. É novo nascimento, é mudança de natureza. E esse assunto ele é um assunto bem estranho nos nossos dias, porque esse meio gospel ele está entupido de personagens e de personalidades que se dizem lavados e remidos no sangue do Cordeiro, como se isso fosse simplesmente uma mudança de lugar, uma mudança de filosofia de vida. Não é isso. Isso não é evangelho. Isso é troca de religião, isso é troca de ideologia. Mas o evangelho de nosso Senhor Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue, ele ficou 6 horas pendurado numa cruz em agonia por causa dos nossos pecados. Deus tratou a causa dos nossos pecados com muita seriedade, com muita severidade. Então, não torne insignificante a proposta do Evangelho. O Evangelho é muito mais do que te dar uma casa própria, do que te dar um carro, do que acariciar os seus projetinhos de vida. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é a proposta de Deus de livrar o homem do fogo eterno, da condenação eterna. E quando se fala de eternidade, não se pode calcular tempo.
milhões e milhões de anos à frente, trilhões de anos, não serão nada diante da eternidade. Então trate com seriedade, porque mesmo que você olhe em volta e diga, bom, mas eu tenho visto aí maus exemplos, mas esses exemplos não morreram na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. Que você possa olhar para a cruz de Cristo e ver o que Ele fez por você naquela cruz, a fim de livrá-lo da condenação eterna. Quem está num estado de necessidade é o homem. O Senhor Jesus não está implorando ninguém para recebê-lo, para crer nele, para entregar seu coração a Ele. O Senhor Jesus, Ele na cruz já fez o que deveria ter sido feito. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você crer, se você recebê-lo, abraçar o Evangelho e crer nas verdades das Escrituras e viver a experiência desse novo nascimento, a Bíblia garante que você estará livre por toda a eternidade da condenação eterna. E quando Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, uma coisa que é bom a gente frisar, testemunha, a palavra testemunha, essa testemunha ela tem que ser autêntica, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser fiel à verdade. E para que você seja uma testemunha fiel de Cristo, a sua vida tem que estar de acordo com o que o Senhor ensinou na sua palavra. E nós temos visto muito maus exemplos, né? Muitos maus exemplos de pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem convertidas a Cristo, que se dizem testemunhas de Cristo, mas que a vida nega completamente a Cristo e o que a sua palavra ensina. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério, porque isso tem estado em evidência nos nossos dias. Isso tem sido motivo de escândalo para o mundo. As pessoas falam, mas ele não disse que era evangélico? Ele não disse que era crente em Cristo Jesus? Como ele cometeu tal ato? Porque as pessoas do mundo jamais vão entender que a palavra de Deus nos ensina que tem o trigo e o joio. E o joio está lá infiltrado. Ele está infiltrado no meio do trigo. Os falsos apóstolos, os falsos crentes, os falsos profetas estão no meio de nós. Talvez até do nosso lado, e a gente não está percebendo. Então é importante, e Jesus disse assim, pelo fruto se conhece a árvore. Precisamos ver o que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina acerca de ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo tem que haver seriedade, comprometimento com a palavra de Deus, com o que Jesus ensinou. A minha vida não pode ser de qualquer maneira. Não basta apenas eu ir para a igreja, ir e voltar para a igreja e abrir a boca para dizer que sou evangélico. Eu preciso saber que, para ser testemunha autêntica, verdadeira de Cristo, a minha vida tem que estar de acordo e enquadrada na palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Não é a palavra de ninguém, mas é unicamente a Bíblia. Isso é bom a gente frisar, porque há muita confusão nos nossos dias. Então, irmãos, essa definição que nós queremos compartilhar com os irmãos, reflitam, porque a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.